Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast, dessa vez num novo cenário, como vocês podem perceber. Convidei a Ju, que é aqui de Joinville, que é onde eu estou gravando, porque ela fez parte de um projeto meu que vocês já conhecem, que é o Oasis Club, que é um clube de mulheres. E lá a gente trouxe principalmente abordando a questão da intimidade, né, das questões ginecológicas da mulher, da questão enquanto a gente se olha, enquanto a gente se cuida, intimamente falando, mas não só, também o quanto a gente olha para o nosso prazer, para a nossa libido. E eu queria apresentar ela antes de qualquer coisa e como que eu conheci ela também. Eu acho que é muito válido a gente falar que o digital, ele nos apresenta joias, né? A gente vai conhecendo pessoas, eu particularmente, todas as pessoas que eu trouxe para aqui até então foram do digital. E eu encontrei a Ju e eu pensei, nossa, você tem uma forma tão leve, tão fluida de falar e comunicar informações tão importantes, né? E é justamente essa proposta do que eu quero trazer para cá. Transformar algo profundo, transformar muitas vezes assuntos complexos em uma conversa fluida e interessante, a ponto de que nos eduque realmente como pessoa, para que a gente possa viver uma vida melhor e mais leve. Então, muito bem-vinda, Ju. Estava ansiosa para trazer você para cá. Eu acho que você tem muito a trazer e agregar. Então, se apresente, conte um pouquinho de você, por que você escolheu a sua profissão, por que você escolheu a sua especialidade. Porque eu acho que antes do profissional a gente precisa conhecer a pessoa, né, por detrás dessa profissão. Bom, muito obrigada, Lari, pelo convite. Estou adorando estar aqui. E também sou muito grata por ter te encontrado no digital. Eu sou a Júlia, sou médica ginecologista, mas não só isso. Eu também sou filha, sou amiga, irmã, noiva e eu sou sexóloga por formação também. Eu escolhi a medicina meio que em cima da hora, vamos dizer assim. Muitas vezes as pessoas crescem já sabendo que querem fazer medicina, mas comigo não foi bem assim. Eu gostava de estudar, me interessava por biologia, mas eu tinha esse receio de que era muito difícil e era uma doação muito grande, eu não tenho familiares médicos. E quando eu estava ali na época do segundo ano do ensino médio e meio indecisa com o que eu ia fazer, meu pai me perguntou se eu pudesse escolher qualquer profissão, independentemente da dificuldade para passar no vestibular, para fazer a faculdade, qual que eu escolheria. E aí eu falei sem pensar, eu gostaria de ser médica. Aí ele perguntou, mas quais são os impeditivos disso? O que tu vê como obstáculo? E eu não sentia que eu teria uma adequada preparação estudando na mesma escola que eu estudei a vida inteira. E aí ele me incentivou a sair de Joinville, e aí foi quando eu saí de casa pela primeira vez, aos 16 anos, para concluir o ensino médio em outra cidade, em Curitiba. E eu acho que tive o primeiro, como eu posso dizer, susto do que seria a vida adulta. Imagina, com 16 anos morando sozinha. Talvez sim. com outras pessoas, mas sozinha em relação a responsabilidades, né? Sim, eu morava num pensionato só de meninas, mas eu tinha como se fosse o meu apartamento, assim, era um prédio só desse pensionato. E foi muito estranho sentir essa liberdade, mas não tanto. E eu estava lá para estudar, então eu honrei isso, né? Me dediquei bastante, não aprontei como poderia ter aprontado. E foi um ano de muita dedicação e muitas abdicações também. Porque eu tinha aula nos sábados e tudo mais. Mas ali foi que eu vi que eu tinha o potencial de chegar em lugares que eu achava que eu não ia conseguir chegar. E felizmente, depois de um ano de muita dedicação, eu acabei passando no vestibular e deu certo. Você passou aqui? Aqui, né? Na verdade, não. Eu
tinha gostado tanto de sair de casa e sentir assim um gostinho dessa liberdade, que a minha ideia era não ficar em Joinville para fazer a faculdade. E Por algum motivo específico? Mais pela questão de liberdade? mais pela questão de liberdade, porque eu sabia que se eu voltasse para Joinville, eu ia voltar a morar com os meus pais. E quando a gente mora na casa dos pais, a gente segue as regras dos pais, né? Meus pais sempre foram muito presentes na minha vida, então eles cobravam por desempenho, estudo e tudo mais. Eu sou muito grata por isso. Mas, por outro lado, às vezes eu acho que eles cuidavam um pouco demais, assim. Então eu queria ter um pouco mais de liberdade também, entrar em contato com essa Júlia, que não é a Júlia de dentro de casa, mas a Júlia mulher, a Júlia Se reconhecer, adulta. se conhecer e reconhecer. Exato. E aí eu acabei me sabotando no vestibular da Univille, daqui de Joinville, não passei. E aí eu passei no vestibular para o interior do Rio Grande do Sul. E aí eu fiz meu primeiro ano da faculdade lá, mas eu percebi que era realmente muito longe, eram 700 quilômetros de Joinville. E eu sentia muita saudade de casa, da minha família. E foi aí que eu comecei a olhar de um jeito diferente para isso, que voltar para casa, na verdade, me reconectaria com uma versão minha que eu nunca mais ia ter. Então, esses anos quando a gente é jovem adulto, né, e a gente ainda mora com os pais, a gente tem dificuldade de reconhecer isso na hora, mas são anos de despedida, assim. Porque depois que você sai de casa, almoçar com os teus pais vira um evento. Que vocês precisam agendar, né, conciliar os horários de cada um. E eu sentia muita falta disso, eu me sentia muito solitária quando eu estava muito longe. Então eu consegui fazer a minha transferência para casa e aí voltei no segundo ano da faculdade e por essas e outras também que eu quis fazer a residência aqui. E o quão importante foi também, talvez, você ter esse momento para se dar conta do quanto você sentia falta disso, né? Porque quando a gente não passa por algo, a gente tende a realmente não imaginar ou sentir falta daquilo que nos é tão importante, né? Então eu também morei um tempo fora de casa, por rebeldia mesmo, da adolescência. Mas isso foi muito importante para mim passar a dar valor, um pouco mais de valor, né? Sim. Então, acho que é necessário esses momentos, né? Sim, super. E eu lembro de quando eu me pegava na rotina assim da casa, então eu ia para a faculdade de manhã, a gente almoçava juntos, depois eu voltava para a faculdade à tarde, aí à noite eu ficava no meu quarto estudando, aí quando meus pais chegavam, daí me cumprimentavam e muitas vezes eu me pegava talvez não valorizando tanto aquilo quando estava acontecendo, mas hoje olhando para trás, como aqueles momentos eram preciosos, assim. Aquele beijo, aquele abraço de boa noite, sabe? E é uma versão nossa que acaba ficando no passado, né? Depois disso. Eu sou muito grata, assim, por ter vivido isso até os meus 23 anos. Porque por mais que eu estava ali me desenvolvendo como jovem adulta, me entendendo como mulher, eu ainda sou filha mais velha, então a gente luta algumas lutas que as nossas irmãs não precisam, Sim. né? Porque a gente é a primeira a fazer tudo, então... E os seus pais também, né? Também. Meus pais também, sendo pais pela primeira vez de uma jovem adulta, morando em casa. Pais totalmente diferentes do que provavelmente eles foram com a sua irmã mais nova, né? Sim, completamente. E então foi bem desafiador, mas hoje olhando para trás eu não mudaria nada. Eu tenho esse sentimento também de, apesar de ter errado, né, e graças a Deus, porque graças a esses erros eu criei repertório e aprendi, porque no final das contas a gente está aqui aprendendo, né, e para aprender a gente precisa errar. Então, sou bem feliz e hoje eu não mudaria nada disso, né? Porque
percebo que muitas pessoas, na maioria das vezes, sofrem justamente por quererem voltar a um lugar que não existe mais para mudar as coisas, né? Então, quando a gente consegue chegar nesse lugar, que eu acredito muito que venha por conta da terapia, que eu sei que você também faz, a gente não se arrepende de nada, por mais que aquilo muitas vezes não tenha sido o melhor caminho naquele momento. Sim. Mas ele foi necessário. E agora nos conte, então, como que surgiu o interesse pela ginecologia no meio da faculdade? Foi um interesse que surgiu de forma bem gradual, eu diria. Eu entrei na faculdade com uma ideia de que eu queria ser uma médica que tivesse uma abordagem assim de medicina do estilo de vida. E até que eu comecei a ter vivência dos pacientes que eu achava que eu queria tratar. E coincidentemente tinham várias coisas em comum com meus pais, porque meu pai é diabético, minha mãe tinha obesidade, então eu acho que de forma talvez subconsciente eu queria tentar ter o máximo controle do quão bem eles ficariam de saúde e talvez prolongar a vida deles, alguma coisa assim. Sim. A psicóloga tá, meu Deus, enlouquecida ouvindo isso. Mas esse interesse só durou o primeiro ano da faculdade. E depois que eu comecei a perceber que, na verdade, trabalhar nesse nicho, ele exige muito do paciente também, e da disciplina do paciente, da motivação dele e outros fatores que não estariam tanto ao meu alcance, eu tinha o receio de me frustrar também. Então eu comecei a abrir a minha mente para outras áreas. E a minha mãe é psicóloga por formação. E ela sempre leu muito e eu sempre me interessava pelos livros que ela lia. E aí eu comecei a me interessar por psiquiatria e comecei a fazer projetos extracurriculares nessa área e fui gostando. Só que aí isso foi antes de eu ter as práticas de psiquiatria. No início da faculdade aqui, eles nos levam para a ala psiquiátrica do hospital para aprender a fazer anamnese psiquiátrica e tudo mais. E claro que esse nem sempre é o dia a dia do psiquiatra, mas aquilo me impactou porque eu entrei em contato com histórias que eu jamais imaginava, assim, e histórias de vida, coisas que as pessoas passaram. E eu achava que aquilo podia acabar afetando o meu emocional se eu levasse aquilo como a minha profissão, a minha especialidade, sabe? Achava que eu não tinha emocional para ser psiquiatra. E apesar de até hoje gostar muito de ler sobre, estudar sobre. E curiosamente, naquela época, eu comecei a frequentar um consultório de uma nova ginecologista que tinha chegado na cidade, que tinha se formado na Univille também. E aí ela me convidou para acompanhar um plantão com ela na maternidade onde depois eu fiz residência. E eu lembro, era uma quarta-feira à noite, eu cheguei lá sem nem saber direito o que estava acontecendo, não sabia nada de obstetrícia, estava no terceiro ano da faculdade e achei aquilo muito mágico e muito incrível. A força que as mulheres tinham para transpor aquele momento de dor e ressignificar aquele sofrimento, né? E uma família nascendo, aquilo... Trazer a vida, né? Presenciar mesmo. é muito mágico. Presenciar uma vida chegando no mundo e sendo recebida pelas mãos de outras pessoas. E aquilo mexeu comigo. Aí eu pedi para acompanhar mais alguns plantões e comecei também a fazer outras atividades na especialidade. Então comecei a fazer estágios, participar de trabalhos acadêmicos e participar de congressos. Quando eu vi, eu estava cada vez mais interessada. E isso foi eu não lembro de um dia que eu
e decidi que vou ser ginecologista. Você se viu completamente envolta ou abraçada por aquilo ali. Aquilo me despertava muito interesse e, querendo ou não, tem um pouco de psiquiatria, tem também um pouco de endocrinologia, que já era algo que me interessava. E uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda, mas que eu gosto muito de atender pacientes aos quais eu me identifico. Então, especialmente mulheres. Eu gosto de criar uma conexão com uma pessoa e eu tenho uma facilidade muito maior de me conectar com outras mulheres. Então, a ideia de que eu só cuidaria de mulheres pro resto da minha vida era incrível, assim, porque mulheres também se cuidam mais, né? São mais aderentes a tratamentos, É um orientações universo médicas. completamente diferente, né? Exato. E é muito mais complexo, assim, não é tão... Eu não diria que não é tão focado, mas não é sempre focado na doença. E querendo ou não, a ginecologista é uma das poucas médicas, uma das poucas profissionais que recebem pacientes que estão saudáveis também, né? Então, idealmente, a mulher deveria ir pelo menos uma vez por ano no gineco. Então, tem muitas situações de alegria, de felicidade. Claro que tem situações mais delicadas, notícias tristes, né? Notícias difíceis. Mas você não necessariamente precisaria se blindar tanto ou fazer esse exercício de blindagem quanto numa psiquiatra da vida, por exemplo. Exatamente. Porque ali você está lidando de... Claro, tem a parte maravilhosa que é você conduzir ou carregar a vela no túnel para quem está buscando a cura, né? Isso é lindo também, mas até isso acontecer, você acessa a maior vulnerabilidade da pessoa possível. Normalmente as histórias são pesadas, né? Sim. Então, acho que na gineco a gente tem uma porcentagem muito menor disso, né? Sim. Assim, na minha área de atuação dentro da sexologia, eu escuto muitas histórias tristes também, né? De abuso e violência, mas geralmente a paciente chega para mim quando essa situação já está um pouco mais elaborada. Ela não chega para mim logo depois que aconteceu. Sim, sabe? até porque eu acho que nem é possível, né? Você passar por um momento de abuso e já se sentir pronta para falar sobre ele assim que ele aconteceu. Exato. Né? Sim, eu já atendi uma paciente só que ela foi levada daí por outras pessoas assim que aconteceu, na mesma noite que eu estava dando de plantão. Mas as que sentam na minha frente no consultório, isso aconteceu na adolescência, na infância, e hoje ela como adulta já tem isso muito elaborado mesmo, assim. Ela tem uma crítica sobre aquilo, muitas vezes ela consegue separar o que aconteceu do que ela vai levar pra frente, sabe? Mas nós temos mais uma ramificação aí, né? Porque além de escolher a gineco, você também escolheu um nicho de atuação dentro disso, né? Uma área ao qual seguir dentro da gineco, que por acaso não foi obstetrícia, apesar de ter se aberto dessa maneira para ti, né? Sim. E o que te fez seguir esse caminho? Essa área também me despertava interesse na faculdade e era uma subespecialidade também muito carente de informação para quem estava na universidade. Então, É que é um tabu, né? Total, total. E a gente teve uma aula na disciplina de ginecologia, que durou 1 hora talvez, para falar sobre sexualidade feminina. E poderia ter sido muito mais destrinchada, sabe? E, por exemplo, saúde sexual LGBT, nem tive aula nenhuma sobre isso, né? E, querendo ou não, é uma população necessitada, que muitas vezes tem uma dificuldade de acesso à saúde, justamente por conta do preconceito ou do medo de sofrer preconceito. E então já era algo que me despertava interesse. E antes mesmo de formar, eu já sabia que eu queria fazer a pós-graduação nisso.
Só que eu não queria também pular etapas, né? Então eu sabia que eu ia ter que começar a residência e tudo mais, até para ter um melhor aproveitamento disso. E aí eu, quando percebi que a minha rotina da residência estava ficando um pouco mais tranquila ali, são 3 anos, né? Então na metade do segundo ano foi daí que eu comecei a fazer. E por mais que seja uma subespecialidade que tem poucos profissionais formados, é uma das principais queixas que chegam no consultório ginecológico, definitivamente. Cerca de 70% das mulheres vão apresentar alguma queixa sexual ao longo de sua vida. E às vezes ela vai no ginecologista todo ano, mas sequer é perguntado para ela se ela se relaciona só com homem, só com mulher, com os dois. Então é um tabu. Ou se pergunta, e na relação sexual, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, então tá bom, próxima pergunta. Porque se ela trouxer alguma coisa, eu não vou saber responder. Sim, e eu acho que a gente cresce, né, na educação e na conexão. E normalmente a conexão a gente faz com outras pessoas, e se o assunto é um tabu, a gente não se conecta acerca dele. E se a gente não se conecta, a gente não consegue evoluir. Logo, esse assunto, ele continua sendo um tabu, né? Porque a gente não pode falar sobre ele. Então eu já aviso de antemão que aqui eu não vou ter receios sobre usar termos, sobre falar sobre assuntos que normalmente é um tabu, porque graças a Deus e à educação e a minha educação realmente e a minha curiosidade, eu transformei esse num assunto como outro qualquer, porque eu acho que deveria ser. Sim. Né? A gente vive num mundo onde o lugar de homem em relação a prazer é muito mais normal do que o da mulher, por vários motivos. Então, eu sinto a necessidade, inclusive por isso que eu fiz um Oasis, por isso que eu chamei você, de fazer com que as pessoas se ambientizem com esse assunto. Naturalizem, né? Naturalizem, pra gente poder falar como a gente fala, como qualquer outro, pra gente poder usufruir dessa potência que é a libido feminina, que é o prazer feminino, que vai para muito além, né, do prazer sexual. Tá relacionada também, mas é muito mais do que isso. Então, nem lembro porque eu entrei nesse assunto, mas eu acho que a gente já pode começar falando, assim, da libido e o que é libido, e eu gosto, e vou até começar a falar o que eu já falei no Oasis, quando a gente falou sobre isso, porque quando a gente fala de libido, parece que é até um pecado falar, né? A gente já associa diretamente a questão sexual. E eu gosto sempre de frisar que libido é libido pela vida, né? Então, o libido, ele não está só atrelado a um órgão ou ao ato sexual em si. Em sim, em relação ao gozo, né? Ao gozar da vida, que também está normalmente associado a isso. E eu acho que uma coisa não anda sem a outra. Então, se a gente goza da vida, se a gente sente esse prazer pela vida, comumente a gente tende a procurar isso nas nossas relações sexuais, inclusive. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, como que você pode especificar, agora falando da área da ginecologia mesmo, o que é libido? Bom, se a gente pensar do ponto de vista da psicanálise, né, é a nossa energia vital. Então, muitas vezes a paciente ela confunde isso, ela chega falando que ela está sem libido, quando ela na verdade quer falar sobre o desejo sexual dela. Então existe muito essa confusão, mas na verdade a libido é a energia vital que ela tem para fazer as coisas do dia a dia dela, inclusive transar. Então, quando, na verdade, a pessoa se encontra sem libido, ela não tem vontade de fazer as coisas, vive no piloto automático, ela não está dormindo bem, né? Não vai ter energia suficiente para fazer o que ela precisa, ela não vai conseguir encontrar prazer nas coisas, e é justamente isso, ela perde o brilho nos olhos para fazer o que ela pode fazer, inclusive se conectar com uma parceria sexual. E do ponto de vista ginecológico, então, pensando no ciclo de resposta sexual, o libido seria mais o desejo sexual espontâneo, principalmente.
Quando a gente fala sobre ciclo de resposta sexual, existem basicamente, para ficar de forma mais didática, né, 4 fases da resposta sexual humana. O desejo e a excitação, que são as 2 primeiras que andam meio juntas. Então, o desejo é aquela vontade de transar, que pode ser espontânea, então, ao longo do dia, lembrar de um momento, ou receber uma mensagem, ou ver uma imagem, um vídeo, enfim, e ter aquela vontade de encontrar a pessoa que você gosta para se relacionar sexualmente. Isso seria o desejo espontâneo. Que ao mesmo tempo é espontâneo e não é, né? Porque se a gente parar para pensar, ele é condicionado também por algum estímulo, com certeza. Diferente do homem, né? Sim. E já o desejo sexual responsivo é quando existe, então, esse estímulo, geralmente da parceria sexual, ou algum filme, algum conto que a pessoa pode estar lendo, um livro, enfim, uma música, né? Então, existe esse desencadear de emoções. E muitas vezes o que as mulheres se queixam é justamente desse desejo espontâneo. Então ela tem tantas coisas para fazer e pensar sobre no dia que não chegam pensamentos sexuais, não tem espaço para isso. Mas quando tem algum estímulo, quando ela se propõe a estar aberta para ter esse momento de intimidade com a sua parceria, ela percebe que surge a vontade, né? Então é quando a gente diz que o desejo espontâneo ele não está preservado, mas o responsivo sim. Então geralmente quando a questão é essa, a gente precisa focar em erotização do dia a dia da paciente, trazer mais pensamentos sexuais para ela no seu cotidiano que vão fazer com que ela tenha vontade de ter essa busca, né? Essa procura pelo prazer, esse motivo para a ação, essa motivação. E depois dessas 2 fases, então, o desejo, ele vai... Perdão, volta, editor. Então, o desejo sendo separado entre desejo espontâneo e desejo responsivo, ela vai se engajar, então, na atividade sexual. E fisiologicamente, então, o seu corpo vai responder aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória, o sangue vai passar de forma mais rápida e mais veloz pelos vasos sanguíneos e isso vai fazer com que chegue mais sangue na região pélvica. E isso leva na mulher mais ou menos uns 15 minutos. Então, por isso que são tão importantes as preliminares, que também são sexo, né, mas não penetrativo, e para dar tempo de ter essa lubrificação vaginal, né? A lubrificação nada mais é do que a chegada de sangue na região pélvica, que esse volume de líquido acaba transudando pelas glândulas da região vaginal. Sim. E do lado da uretra. E aí a mulher fica molhada e o que permite a penetração. E quando, o que normalmente acontece, creio eu, pelo que eu ouço, a mulher, ela se coloca neste lugar da penetração antes deste momento, né? Que a gente se sente realmente lubrificada. Ela vai sentir dor. Porque não vai ter muito atrito, não vai deslizar. E geralmente quando existe dor durante a relação sexual tem um ciclo de dor. Porque o canal vaginal, ele é... Como é que eu posso dizer? Circundado por músculos do nosso assoalho pélvico. Então, é como se os músculos do assoalho pélvico sustentassem a vagina que está passando entre eles. Se existe dor, vai haver contração muscular, involuntária ou voluntária, como um mecanismo de defesa. E acredito que atrito e, portanto, lesões, né? Sim. Então, eu acho que deve, no meu lugar de leiga, deve formar machucados dentro da mulher, né? Se não existe essa lubrificação. Sim, podem ter microfissuras ou até fissuras macroscópicas. Mas isso é mais difícil, assim, porque geralmente, quando existe esse estímulo doloroso,
a mulher vai se contrair e isso vai fazer com que aperte mais e ela sinta mais dor. Então, tem um momento que isso chega a ser desencadeado por um estímulo doloroso, mas se isso se repetir muitas e muitas vezes, o cérebro vai começar a condicionar relação sexual igual a dor. Então, vou me proteger e vou contrair. Sim, e aí que eu acho que muitas mulheres acabam se dando conta ou chegando a uma conclusão errônea e equivocada de que, na verdade, elas não gostam tanto assim de fazer sexo, né? Sim. Porque ele não é feito da forma correta por falta de educação, né? Sim. Porque eu fui descobrir há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás que eu demorava, né? Nós mulheres demoramos em torno de 10 a 15 minutos para ficarmos lubrificadas. O que eu utilizava antes como recurso era um lubrificante íntimo que antecede realmente esse momento que acontece naturalmente pelo corpo, que é o que eu acredito que a maioria das mulheres também devem usar. Sim. Né? Mas olha só, uma informação e a falta dela, o quanto ela pode causar de prejuízo e trauma na vida de uma mulher. Isso que tu tinha informação de que tu poderia usar um lubrificante, porque tem muita mulher que nunca usou. Mulher de 60 anos que é casada, tem vida sexual e não sei como até hoje nunca usou. Sim. Né? Mas existem também algumas outras condições que podem acabar atrapalhando a lubrificação vaginal. Então, algumas medicações, até mesmo alguns métodos contraceptivos podem diminuir, já outros podem aumentar. E também tem muito a questão do contexto, né? Não adianta ter excelentes estímulos táteis, né? Ou, um sexo oral maravilhoso, mas se você tá chateada com o seu marido, né? Então, isso também vai acabar atrapalhando na lubrificação, assim como o estresse, tabagismo, enfim. Eu sempre falo que o prazer e a libido da mulher, antes de ser físico, ele é emocional, né? Diferentemente do homem. Claro que não é via de regra, existem homens que também levam em consideração essa questão emocional, né? Mas na sua grande maioria, eles estão prontos para isso mesmo, não normalmente estando bem ou estando estáveis emocionalmente falando. Né? Por que isso muda tanto da mulher para o homem? É pela forma que a sexualidade é construída ao longo da vida. É uma construção social, então. Total. Porque os homens, eles são educados a separar o sexo de amor. Claro, isso pode acontecer de forma concomitante, mas por isso que para homens é muito mais, no geral, né, gente? É muito mais simples, muito mais fácil ter sexo casual e separar as emoções da relação sexual. Já a mulher não. Existe muito essa condição de que a mulher precisa se guardar para um homem especial, né? Ela precisa ter sentimentos, ela não pode transar com qualquer um. Então, existe muito essa cultura de atrelar sentimentos à relação sexual. Então, ela não consegue separar, ela não consegue pensar só no fisiológico, do eu vou aqui transar com ele, mesmo a gente brigado, porque eu tô a fim de relaxar. Não, a mulher, ela busca se relacionar sexualmente quando ela está relaxada, quando ela está bem. Já o homem é o contrário. O homem, quando quer relaxar, ele procura, então, esse alívio sexual. Sim. Mas sabe que dentre as buscas, né, e principalmente quando eu resolvi fazer o ASIS ali, eu estudei bastante sobre o tema, que eu tô tentando me educar ao longo do tempo para eu também usar isso como uma maneira, assim como o homem faz, de me sentir relaxada. Porque é um recurso. A gente libera muita coisa, né, depois de uma relação sexual. A gente libera dopamina, prolactina, serotonina, ocitocina, né? Então, são drogas boas, né? Aquelas coisas que fazem parte do nosso corpo já. E assim, além disso, o sexo também é presença. Então, é estar ali no momento presente, é conexão e é regulação emocional. Né? Quando o nosso corpo toca no corpo de outra pessoa, a gente se regula a partir daquilo ali também. Então, assim, é um remédio, né? Então, eu tô tentando mudar isso dentro de mim, assim, e incentivei bastante lá no ASIS também, que a gente não espere com que o outro nos procure, ou a gente não espere que tudo esteja bem pra gente ter
esse desejo da relação sexual, porque é muito importante pra gente, né? Então, a playlist, né? Coloca uma música, às vezes você não tá com vontade, mas vai lá, coloca uma música, ou lê um livro, ou, né? Enfim, crie esses momentos, não espere que ele aconteça do nada, porque antes de qualquer coisa, quem vai se beneficiar é você, né? Sim. Somos nós mulheres. E como a gente foi muito condicionada sempre a esperar que o outro nos procure, eu acho que por conta de um estigma também de se você procura, você está sendo meio... Vamos usar o termo correto que Uma muito vagabunda. se usou, vagabunda. Você, mesmo dentro de um relacionamento sério, por essa construção social, fica com vergonha de procurar o sexo, né? Então, às vezes, você joga sinais para o outro procurar você e não você, justamente por medo, por receio, por preconceito, né? Sim, totalmente. E uma coisa também que eu costumo pontuar com as pacientes é que chegam muitas mulheres para mim que já estão em relacionamentos estáveis, né? Ou morando junto, casadas, enfim. E existe muito essa queixa também do ai, mas aquela vontade de quando eu namorava, eu não tenho mais. E realmente, muito provavelmente você não vai ter, né? Porque no início de um relacionamento existe toda a questão dopaminérgica de novidade, de não saber como vai ser, da expectativa, de ficar pensando, ai, como que vai ser na sexta-feira quando encontrar com ele, que roupa que eu vou usar, que lingerie que eu vou escolher, enfim. E tudo isso é muito excitante também, então é como se fosse uma preliminar. Então não é tão espontânea assim essa vontade, você já ficou pensando dias antes como que seria. Mas aí você, quando tá morando com a pessoa, você tá ali imersa na rotina, no cotidiano, no mais um dia igual ao anterior e ao próximo também. É lógico que não vai ser tão estimulante assim, mas a partir do momento que você toma consciência disso e da importância de trazer essa novidade para trazer um pouquinho daquele friozinho na barriga do começo, eu acho que vira uma chave também, né? Então, claro que talvez aquele coração batendo mais rápido, né? Que a gente fica nervoso nos primeiros beijos, talvez isso passou, mas isso se transformou em algo muito melhor. Então, no relacionamento com um parceiro de vida, uma parceira, Estável, enfim, estável, emocionalmente falando. com previsibilidade, né? E principalmente com espaço para se comunicar. Porque no início tem também essa questão da imprevisibilidade, porque você não conhece o outro, você não sabe o que o outro gosta, com o que ele se sente confortável em fazer e não fazer. Então você fica até um pouco tensa, né? Do ai meu Deus, o que vai acontecer? Quando você já conhece a pessoa, já conhece o corpo do outro, eu brinco que já conhece os botões, né? E o seu próprio corpo também, se torna muito mais fácil. Mas às vezes isso acaba trazendo uma previsibilidade de um roteiro sexual que não precisa ser sempre do mesmo jeito. Mas às vezes, por comodismo, por falta de repertório, ou até mesmo por falta de criatividade, acaba sendo sempre do mesmo, o que também não é muito excitante. Sim. Sim, como você mesma disse, né? Por mais que a gente já tenha uma rotina e muitas vezes more com a pessoa, é importante que você crie esses rituais, agende esses compromissos na sua cabeça mesmo, até porque quando você agenda com o outro, acaba perdendo um pouco da graça, né? Mas você cria esse ritual e cria esses momentos. Não, hoje eu vou fazer isso, vou fazer uma jantinha, vou me programar para isso. Sim. A gente tem que ir ressignificando e reinventando. Com certeza. Né? Nós mesmos ao longo do tempo na relação, não só na questão sexual, mas acho que de tudo na nossa vida. Sim, né? Exatamente. É um exercício realmente de fazer isso acontecer. Sim, e eu brinco que a quarta do namoro é uma ótima Quarta love. Quarta love. Dê o nome que você quiser. Mas, justamente, você se organizar e se planejar, assim como você se planejaria quando você está conhecendo a pessoa ali, está no início do relacionamento, de não vai ser o dia que tu vai lavar roupa, né, ou que tu vai colocar em dia tua planilha financeira, nada disso. Vai ser um dia que você vai tirar para estar de corpo e mente presente. Então, as demandas do trabalho vão ficar para o dia seguinte e você vai se dedicar à sua parceria e à conexão que vocês têm. Sim, e falando em comunicação ainda, né, uma das coisas que eu
queria muito trazer para cá, que eu pensei de caso pensado antes da gente começar, é falar do quanto meia palavra não basta. Porque a gente fala e repete muito isso. Esses dias isso apareceu no meu direct, inclusive. Meia palavra não basta para nada, principalmente em relação a isso. Porque o quanto é importante a gente educar o homem sobre o nosso corpo e sobre o quanto isso funciona. Sim. Eu percebo que, e de certa forma não culpo por conta dessa construção social, apesar de que eu acho que a gente sempre pode estar buscando conhecimento, justamente o fato do homem achar que porque ele funciona de certa maneira, né, consequentemente ele acredita que a mulher vai funcionar igualmente. E agora eu falo mais da questão desse desejo sexual, porque o homem ele já tem a testosterona muito mais alta do que da mulher, né? Então ele consequentemente já tá sempre pronto. E ele acha que a mulher, pela mulher, às vezes pelo fato da mulher não estar, tem alguma coisa de errado no relacionamento, ele não gosta tanto, ela não gosta tanto dele, ele não se sente tão desejado, isso acaba afetando a masculinidade do homem. Só que eu percebo que muitas vezes existe uma frustração nesse sentido dentro de relacionamentos, mas a mulher também não se preocupa em talvez, então, quem sabe explicar como é que ela funciona. E isso vale para questão sexual e desejo sexual, tanto quanto para qualquer outra coisa da nossa vida, né? Então, esse é um ajuste assim que eu fiz inclusive dentro do meu relacionamento e quero trazer para cá, da gente se preocupar em explicar como que a gente funciona para que então, se o outro, o homem normalmente não sente isso, possa pelo menos entender, não na prática, mas na teoria, né? Sim. Porque a gente também querer que o outro adivinhe como a gente se sente, como a gente funciona em relação ao nosso corpo, não é muito justo, né? Com certeza, principalmente quando esse corpo é completamente diferente Exato. dele, né? Mas isso eu acho que vale não só para questão sexual, mas no encontro de duas pessoas vão haver diferenças e essas diferenças precisam ser discutidas. Porque essa história de não faça com você o que você não gostaria que fizesse, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. É uma falácia, né? É uma falácia, porque o outro pode interpretar uma situação de uma forma completamente diferente, né? São criações diferentes, ambientes diferentes em que essa personalidade foi desenvolvida. E quando há esse encontro, vocês precisam encontrar o caminho do meio, né? Mas eu achei curioso que tu pontuou isso da testosterona, porque isso também é uma outra falácia, né? Claro que o homem vai ter muito mais vezes a quantidade de testosterona livre no seu corpo comparado com o de uma mulher. Mas se fosse assim, era só a gente dar testosterona para todo mundo e aí todas as mulheres estariam ótimas e super desejantes. Mas de certa forma não é isso que muitas mulheres buscam. Uma solução rápida? Definitivamente. Isso é totalmente comercial, né? Então é uma via de mão dupla. Existem mulheres que querem uma solução rápida, simples, ou pelo menos a ideia disso, e aí buscam profissionais que prometem isso. E, enfim, né, interesses financeiros aí envolvidos, mas muitas vezes não é o suficiente. Então, a mulher pode estar com a testosterona nas alturas, já com até alterações causadas pelo excesso desse hormônio no seu corpo, mas se a autoestima não está boa, se a saúde mental está ruim, se a saúde física está péssima ou o relacionamento tem muitas questões, não vai ser a testosterona que vai salvar a pátria. Eu acho que é, de certa maneira, uma forma da gente tentar se adequar ou igualar ao homem nesse sentido do desejo, né? Sim. Porque eu percebo muito dentro do consultório e da vida de forma geral que existe uma cobrança muito grande nesse sentido. Com certeza. Não é uma regra, mas a questão da frequência sexual ela é muito única de cada casal, sabe? Claro que, num geral, eu acho que também por questões sociais e culturais,
as mulheres buscam menos e sentem menos desejo. Mas falando não só ali do que a gente comentou da testosterona, acho que é relevante a gente lembrar de como que os homens construíram a sua sexualidade. Não só muito estimulados pela sociedade de que tem que ser pegador mesmo e não sei o quê. Mas muitas vezes eu tô com medo de falar alguma palavra e aí a gente ser banida. Porque a gente já falou de abuso, violência, enfim. Mas eu vou falar qualquer coisa, você coloca um pi. Mas muitos homens são expostos à pornografia muito cedo. Sim. Antes mesmo de começarem a ter qualquer tipo de contato sexual. Sim. Né? E isso tem acontecido cada vez mais cedo. Então, de certa forma, eles são ensinados pela pornografia como que funciona a dinâmica homem e mulher, né? Falando principalmente do homem hétero. Ali é a educação, né? Exatamente. Do homem, em relação ao sexo. Porque na escola nem sempre falam, e quando falam, falam só de doença. Na família, muitas vezes, é sequer citado, ou no máximo, tem que encapar, tá? E dão uma camisinha pra ele. Sim, e eu conheço, inclusive, muitos casos de pais que levam seus filhos pra zona pra aprenderem a fazer, sim, né? Ter total. relação sexual com uma mulher. Total. O que é totalmente problemático, né? Mas não só do ponto de vista ético, enfim, mas porque aquela mulher, ela tá vendendo um serviço para agradar o cliente. Então, aquele ato sexual, ele não vai condizer com a realidade de uma mulher que tem vontade, de uma mulher que tem desejo, né? Então, aquilo vai ser totalmente fictício, assim como é representado na pornografia. Sim. Então, o homem, ele tem essa ideia de que a mulher está sempre disponível, ela sempre que ela vai querer... tem que satisfazê-lo. Exatamente. E que o ato sexual gira em torno do pênis dele. Então, é totalmente falocêntrico, né? Então, ou que... Enfim, a gente poderia ficar falando só sobre isso, né? Mas poucas vezes é evidenciado o momento de prazer da mulher. Ou muitas vezes é coincidente com o ápice do prazer masculino, o que na prática muitas vezes não condiz, né? Então, eu acredito que essa questão da diferença entre o desejo sexual masculino e feminino tem a questão fisiológica e hormonal? Tem. Mas a questão cultural, ela é muito mais forte, sabe? Sim. Sim, com certeza. Se fala muito também, né, sobre a pornografia, falando agora em questão cultural. Ultimamente, eu percebi que tem um movimento muito grande da gente estar tornando isso um problema e um vício, porque de fato né? E se falando muito mais sobre isso, porque era muito normalizado realmente, né, que isso estivesse introduzido. E é muito feio, gente, muito feio. É vulgar, é agressivo. Sim. É muita coisa que não tem nada não tá nada relacionado ao prazer. Sim. Né? E isso, querendo ou não, é uma fonte barata de dopamina e uma fonte rápida. Assim como vários comportamentos que acabam se tornando vício. Então, por exemplo, um pré-adolescente, adolescente ali que tem hoje, né, o seu smartphone com a tela grande, consegue acessar qualquer site que ele quiser, ninguém tá vendo, ele ali fechado no seu quarto, ele não tem a menor noção das consequências a longo prazo que aquele hábito de assistir pornografia, se masturbar, pode levar para ele no futuro. Mas eu já vi disfunção sexual relacionada ao vício em pornografia, dificuldade para conseguir engravidar por conta disso, porque muitas vezes os homens, eles não conseguem se satisfazer com a sua parceira e aí eles sempre precisam finalizar eles sozinhos, vamos dizer assim. E fora toda a questão do agressivo, do chocante, né? Porque quanto mais a pessoa se expõe àquelas imagens, mais aquilo vai sendo naturalizado.
e ele precisa de situações, de cenas que causem mais choque para gerar um pico de dopamina maior. Então, por isso que tem vários nichos dentro da pornografia, alguns ilegais, inclusive, justamente porque chocam e aquilo faz com que a pessoa fique mais presa no vídeo. E isso leva a fetiches, muitas vezes, que são desvios Estranhos. sexuais. Sim. Né? Então... Sim, isso tem muita conexão com o que a gente precisa fazer para ganhar atenção no Instagram, inclusive, né? Se você simplesmente abrir e falar sobre um assunto importante, não é o suficiente. Não. Você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção. Sim, você precisa manter a atenção, manter aquela pessoa presa. Então, você não pode deixar o mesmo estímulo por muito tempo. Você precisa de um estímulo diferente, um efeito de luz, um zoom, desfaz o zoom, um som, enfim. Sim. A gente perde conexão com o simples e verdadeiro e, portanto, muito mais significativo quando a gente consegue manter, inclusive dentro da relação sexual, né? Com certeza. Nada como um simples toque de pele a pele, né? E a presença. E a presença, exato. Nossa, eu acho que a gente já tá um tempinho aqui conversando, tá? Mas eu preparei aqui pro nosso final um joguinho. Ai, meu Deus, tá bom. E eu vou... Como é que é o jogo? Eu vou te trazer algumas frases e você vai completar elas. Não dá tempo pra pensar. Ai, meu Deus, tá bom. Qualquer coisa coloca um pip. Vamos ver o que vai sair daí. São só 5, tá? Tá bom. Então é bem rapidinho. O mundo seria um lugar melhor se toda mulher soubesse que... Tem o potencial de sentir muito prazer. Meu corpo me ensinou que... Eu me basto. Quando uma mulher entende o próprio prazer... Ela se liberta de todas as amarras que aprendem. Ai, meu Deus! Aprende com a cultura, eu acho, né? Ou que não aprende, talvez. O aprendizado, ele é uma liberdade de forma geral, inclusive do prazer, né? Sim. Até porque quando a gente não depende do outro, né, para sentir prazer, a gente não necessariamente precisa daquilo para se sentir completa. Com certeza. Também. Dá mais autonomia, né? Exato. E aí a gente busca o outro pelo que o outro é e não pela necessidade fisiológica, o que muitas vezes acontece também, né? Se o consultório falasse, ele diria para as mulheres que... Você não é a primeira a falar isso aqui. Nossa, eu imagino que você deve ouvir muitas frases repetidas lá. Não, e é muito comum a mulher achar que, meu Deus, é super tabu que eu vou falar, ou nossa, ela jamais deve ter escutado isso, sabe? Ou, meu Deus, não sei nem como verbalizar isso. E é uma coisa que, nossa... Sim, esses dias eu vi um Reels, assim, e aí nos comentários dizia assim, nossa, eu achava que só eu passava isso aqui. Tudo que a gente vive na nossa vida, alguém vive também. Sim. Né? E isso vale para relacionamentos, para questionamentos pessoais. Né? Tem muita gente que se identificaria com aquele mesmo questionamento, com aquela mesma pergunta, com aquela mesma ideia. Nenhuma experiência individual. Nenhuma. E isso vale também para a questão sexual. Mas a grande diferença é que pouco se fala sobre isso. Até mesmo em roda de amigas, né? Tem algumas mulheres que jamais tocaram nesse assunto, ou tanto em relacionamento a dois, ou de, eu sinto dor na relação, ou aconteceu isso comigo. Então, existe muito tabu para falar sobre isso, mesmo em lugares que se tem uma rede de apoio. Então, já vamos desengatar aqui um desafio. Eu quero que as mulheres comentem aqui embaixo coisas que elas acham, talvez não aqui embaixo, eu acho que poderia, de repente, abrir o direct, porque aqui embaixo fica público, né? Eu acho melhor. Abrir o nosso direct, tanto o meu quanto o da Júlia, pra gente receber ideias ou coisas que você acha que só você pensa, pra gente poder abrir isso pro Instagram também e trazer conteúdos em relação a isso pra gente poder educar, né? Em relação a essas dúvidas. Sim, e saibam que a gente não vai expor ninguém, nem a sem foto, exposição. nem o arroba, nada Totalmente disso. privado. Vamos lá. Penúltima.
Uma coisa que todas as mulheres deveriam desaprender aqui. Você transa para satisfazer o outro. Aham, boa. O que mais sabota o desejo de uma mulher é? A sobrecarga. Muito. A sobrecarga. Isso poderia ser o tema de um próximo podcast, Aham. inclusive. Sim. O quanto estamos cansadas, né? Sim. E aí, consequentemente, o quanto a gente não tem, porque nós somos limitadas, espaço, energia e tempo. E libido. E libido. Exato. Mas é isso, gente. Eu fiquei muito feliz com o nosso papo, como sempre. A Ju perguntou antes da gente começar se tinha algum direcionamento. Eu disse que não. É tudo 100% fluido, então tudo que aconteceu aqui aconteceu. E eu acho que é bem melhor assim, né? A gente deixa fluir mais realmente. Eu acho que o conteúdo ficou muito legal, então se você curtiu, deixa o seu like, compartilha com aquela amiga, com aquela pessoa, ou quem sabe com o seu marido, coisas as quais você acha que seria importante ele saber e a gente falou aqui. Eu agradeço muito você, Ju, essa joia rara, né, que traz, como eu falei para vocês, e vocês podem ter percebido aqui, um assunto tão profundo com muita leveza. E agradeço a você que ficou até o final. Muito obrigada, Ju, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Amei. Foi uma delícia.